Fala pessoal, boa noite. A gente vai continuar aqui nossos vídeos sobre os principais temas voltados para a disciplina de Direito Empresarial para a sua prova da OAB. Nesse tema, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os atos de registro, que são 3. A gente vai falar sobre a sociedade anônima e a gente vai falar também sobre os elementos principais da EIRELI. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente vai iniciar falando sobre os atos de registro. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente fala de atos de registro, esses atos de registros, eles serão feitos, eles serão instituídos, eles serão registrados, pessoal, onde? Eles serão registrados, eu quero que você anote, no que a gente chama de junta comercial. Beleza? E aí, pessoal, olha o detalhe de prova. Fugindo um pouquinho do nosso tema, a banca FGV, ela já cobrou na sua prova que essa junta comercial, qual seria a jurisdição dela? Se seria uma jurisdição municipal, estadual ou federal. Pessoal, a junta comercial, ela tem jurisdição, ou seja, ela tem poder restrito ao Estado. Cada estado, ele possui sua junta comercial. E aí a letra da lei diz que a junta comercial, ela é subordinada administrativamente. Então ela tem uma subordinação administrativa ao Estado, no qual ela é vinculada. E ela tem uma subordinação técnica, desculpa, vamos corrigir aqui, subordinação técnica, tem a subordinação técnica ao que a gente chama DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro Civil. Pessoal, a junta comercial, ela tem essa subordinação administrativa, que é o Estado, e ela tem essa subordinação técnica, que é o Departamento Nacional de Registro Civil, ou DNRC. Beleza? Caio, mas quais são esses atos de registros que eu preciso conhecer para a minha prova? São 3 atos de registro. Anota aí, ó. Quando a gente fala ato de registro, a gente pode ter o arquivamento, que é um ato de registro, tá? A gente pode ter também, pessoal, a matrícula. E a gente pode ter a autenticação. Caio, me explica cada um desses atos de registro. Vamos começar, pessoal, de cima para baixo da tua anotação, em que eu falei do ato de registro chamado autenticação. Perceba que a autenticação nada mais é, sem dificuldade, a autenticação é o registro dos livros empresariais na junta comercial. Pessoal, se a gente parar para observar, alguns livros são de uso obrigatório pela empresa. Por exemplo, o livro diário, o livro razão. Para as empresas, por exemplo, que são contribuintes do ICMS, o livro compensação de ICMS. Esses livros empresariais, eles precisam ser registrados na junta comercial. E o instrumento jurídico que registra esses livros, para fim de dar para eles proteção, para fim de dar para eles fidedignidade, é o que a gente chama de autenticação. Então, a autenticação, pessoal, nada mais é do que o registro ou a proteção dada aos livros empresariais. Beleza? Já a matrícula, pessoal, é um tipo de ato de registro utilizado em situações em que a junta comercial ela irá, situações específicas, fiscalizar alguns tipos de profissões. Caio me deu um exemplo de
profissão que precisa ter matrícula na junta comercial para que o cara exerça essa profissão. A gente pode citar, pessoal, a profissão de leiloeiro profissional. O leiloeiro profissional, para que ele execute a sua atividade, ele precisa ter matrícula na junta comercial. O administrador de galpão, o trapicheiro, são algumas outras profissões que precisam ser matriculadas na junta comercial para que eles exerçam essas atividades laborais. Beleza? Então, a autenticação é o registro dos livros empresariais, a matrícula é o registro de algumas profissões específicas e o último ato de registro é o arquivamento. Pessoal, o arquivamento, ele tem natureza jurídica, e eu quero que você anote, ele tem natureza jurídica declaratória. Pessoal, isso daqui despenca na prova. A OAB vai chegar para ti e vai dizer, olha, o arquivamento, ele tem natureza constitutiva, porque ele forma a personalidade jurídica. Isso está errado. O arquivamento, ele não tem natureza constitutiva, ele tem natureza declaratória, porque ele vai declarar a empresa que já foi constituída. Beleza? Então não esqueça na sua prova que o arquivamento, quanto à natureza jurídica, ele tem natureza jurídica declaratória. Beleza? Caio, e qual é o efeito dado para o arquivamento? Tem dois efeitos. O primeiro efeito a ser dado para o arquivamento, pessoal, é o efeito da personalidade jurídica. O Código Civil, ele diz que a personalidade jurídica surge com o arquivamento. Beleza? E a segunda característica, o segundo efeito jurídico do arquivamento é o quê? A proteção ao nome empresarial. Beleza? A proteção ao nome empresarial é constituída mediante o quê? O arquivamento. Beleza? Então se liga nesses três atos de registros que podem ser cobrados na sua prova. A gente tem o arquivamento, a matrícula e a autenticação. Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal, nosso tema, em que a gente vai falar agora sobre a Eireli. Somente a gente vai citar algumas dicas pontuais, porque é tema certo na sua prova Eireli. A Eireli, primeira coisa que eu quero que você observe é que essa Eireli, ela tem o quê? Responsabilidade civil, o quê? Limitada. A responsabilidade civil da Eireli será uma responsabilidade o quê? Limitada. De maneira que o sócio só irá responder pelo percentual de capital o quê? Integralizado. Beleza? Então a responsabilidade da Eireli é uma responsabilidade o quê? Limitada. Caio, mas qual é o capital mínimo a ser integralizado? Pessoal, o capital mínimo a ser integralizado, o capital social mínimo a ser integralizado, ele é de no mínimo 100 salário mínimo. Beleza? Essa é a regra, que quando vai se constituir uma Eireli, a integralização do capital tem que ser de no mínimo, olha, no mínimo é o limite mínimo, 100 salários mínimos. E aí, pessoal, a última dica que a gente tem para falar da Eireli é que essa Eireli, quanto ao nome empresarial, a Eireli ela pode adotar firma ou adotar a denominação. Beleza? Então, essas são as três características que eu quero que você guarde da Eireli para a sua prova. Primeiro, a responsabilidade do sócio será o quê? Limitada. Segundo, a integralização do capital tem que ser de no mínimo o quê?
sem salários mínimos, e o nome, porque a Eireli ele pode adotar tanto firma como denominação. E não esqueça, independente do nome ser firma, independente do nome ser denominação, sempre você terá que colocar no nome empresarial, aditar no nome empresarial o termo Eireli. Sob pena de responsabilidade o quê? Ilimitada. Tranquilo? Vamos agora, pessoal, para o próximo tema, em que a gente vai falar sobre sociedade comum. Pessoal, preste muita atenção. Quando a gente fala de sociedade comum, eu quero deixar muito claro para você que existe as sociedades. Quando a gente fala de sociedade, existem as sociedades que são personificadas. Caio, o que é uma sociedade personificada? É uma sociedade que ela tem personalidade jurídica. Toda empresa, toda sociedade que ela tem personalidade jurídica, ela é uma sociedade personificada. Professor, me dê um exemplo de sociedade personificada. Vamos lá, a gente pode citar como exemplo, pessoal, a sociedade anônima. A sociedade que a gente chama LTDA. São sociedades que elas têm personalidade jurídica, e essa personalidade jurídica, ela surge quando? Quando houver o arquivamento. E aí, pessoal, existe também as sociedades que a gente chama sociedades não personificadas. Ah, Caio, se as sociedades personificadas são sociedades que têm personalidade jurídica, as sociedades não personificadas, elas não terão o quê? Personalidade jurídica. Caio, quais são as duas sociedades não personificadas que eu preciso guardar para a minha prova? Anota. Pessoal, a gente tem a sociedade comum, que é uma sociedade não personificada, e a gente tem a sociedade em conta participação. Sociedade em conta participação. Caio, o que é que significa isso? Pessoal, essas sociedades, como elas não têm personalidade jurídica, elas também não têm nome empresarial. E se a gente observar, o próprio Código Civil, ele estabelece que a sociedade em conta participação, ela não pode, ela é vedada de adotar o nome empresarial. Beleza? Então não esqueça, sociedade comum e sociedade em conta participação são sociedades que não têm personalidade o quê? Jurídica. Caio, mas o que seria uma sociedade comum? Pessoal, e eu quero que você anote. Sociedade comum, pessoal, é uma sociedade em que o grupo de pessoas se reúnem, constitui essa sociedade, porém não registra o seu documento de constituição. É como se fosse assim, só para você entender. A gente, Caio e mais 3 alunos, constitui uma sociedade mediante contrato social, porém esse contrato social, que é o documento de constituição dessa empresa, esse documento ele não é levado a registro na junta. Então o que é que acontece nesse caso, Caio? Ela se transforma numa sociedade comum. E olha o detalhe da prova. A sociedade comum, a responsabilidade dos sócios serão responsabilidades o quê? Ilimitadas. Guarda isso. A responsabilidade dos sócios será uma responsabilidade ilimitada. Tranquilo? A sociedade comum ela não goza de proteção do nome empresarial, porque a sociedade comum ela é uma sociedade não personificada. Então, olha esse detalhe para a sua prova, que o conceito jurídico de sociedade comum é uma sociedade que ela não tem proteção de nome empresarial, é uma sociedade que não goza de regime empresarial, mas é uma sociedade que pode ter sua falência decretada. Olha o detalhe da sociedade comum. Ela pode ter sua falência decretada, mas ela não pode pedir
decretação de falência. Por quê? Porque decretação de falência somente ocorre para quem tem personalidade jurídica. Beleza? Outro detalhe da sociedade comum, pessoal, é quanto à comprovação dela. Se a gente pegar o Código Civil, ele vai dizer que os sócios somente comprovarão a sociedade comum entre si através de documento escrito. Guarda isso. A gente tem um grupo de sociedade comum, certo? Um grupo de pessoas que constitui uma sociedade comum e para a gente provar a existência dessa sociedade perante os sócios, o meio comprobatório será somente através de documento que? Escrito ou digital. Já para que terceiros comprove a constituição da sociedade comum, o Código Civil diz que para que terceiros, alheio à sociedade, comprove a constituição ou comprove a responsabilidade da sociedade comum, esse terceiro poderá utilizar de qualquer meio. Então, olha o detalhe, passou prova. Sócio somente comprova a sociedade comum mediante documento escrito. Terceiro alheio à sociedade, ou seja, terceiro não sócio, comprova a sociedade através de qualquer documento. Beleza? Então, galera, a gente vai terminando por aqui. A gente citou diversas dicas de direito empresarial para a prova da OAB. Então, valeu, galera, até mais e boa noite. Valeu!